Paz do Senhor, estamos aqui para a nossa aula do módulo Angiologia. Hoje nós daremos aqui uma breve introdução a respeito do que são os anjos, como foram criados, quais são as suas matérias, quais são suas características e o para que foram criados, tá bom? A angiologia é uma matéria bíblica, teológica, que nos faz crer de fato que assim como o mundo físico ele é real, apalpável, material, visível, o mundo metafísico, que vai além de nossa física, de nossa matéria, ou como nós chamamos aí corriqueiramente, o mundo espiritual, tá bom? Ele também é real. Na verdade, biblicamente falando, ele é mais real do que o nosso próprio mundo físico. É mais real que a câmera que grava esse vídeo, é mais real que a lousa que vocês estão vendo, tá bom? E dentro desse mundo espiritual existem seres que nós, biblicamente, os chamamos de anjos. Primeiro, anjos são seres espirituais. Anjos são espíritos, tá bom? Seres espirituais. Seres que vivem na dimensão espiritual. Um anjo não vive na dimensão física, tá? O anjo opera na dimensão física, porém ele está na área espiritual. Como Paulo diz na carta de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, são seres que estão na região celestial, nas regiões celestiais, tá? Então, anjos são espíritos. Eles são espíritos. Segundo, eles são seres criados, assim como os animais, assim como sol, lua, plantação, tudo que vemos fora o homem, que é chamado de coroa da criação, os anjos eles foram criados aí por intermédio da palavra, por intermédio da palavra. Então, a mesma palavra que foi usada para criar céu, terra, sol, lua e etc., também foi a palavra que trouxe a criação aos anjos. Então foram seres criados pela palavra de Deus. O anjo não foi criado como o homem, que Deus modelou, formou sua imagem e semelhança, tá bom? Anjos foram criados pela palavra, são seres criados por Deus pela palavra, tá bom? Terceiro, eles são dotados de características. Primeiro, força sobre-humana. Se você pegar o homem mais forte do mundo, anjos têm força maiores que ele, a ponto que um anjo só, diz a Bíblia, matou aí 185 mil assírios, 185 mil homens de guerra, os assírios. Segundo, anjos são dotados de extrema, não é QI elevado, como Albert Einstein, Isaac Newton, são seres de extrema inteligência, extrema. E terceiro, também tem emoções. Dentre eles, o anjo também tem poder de escolha, emoções, livre-arbítrio. Estou falando que um anjo chora, um anjo ri, não é isso não. Estou falando o seguinte, que eles têm aí a parte de escolha. É por isso que quando Satanás, vem comigo, Satanás, ele é expulso do céu, ele leva uma terça parte dos anjos.
terça parte, uma porcentagem. E como leva? Através do engano, ludibriando os anjos, trazendo eles para perto de si por escolha. Os anjos escolheram estar perto do diabo, se rebeliar contra Deus. Então, os anjos também têm aí emoções, tá bom? Essa é uma breve introdução só do que são os anjos antes de se aprofundarmos mais. Então, os anjos também têm emoções, intelecto, inteligência, força. Terceiro, eles trabalham segundo a ordem de Deus. Anjos não são escravos nem servos da igreja. Anjos são servos de Deus. Existe um texto que explica isso de uma forma nítida. O Salmo 91, que diz que Deus daria ordem aos anjos ao nosso respeito, não que nós mandaríamos nele. Deus daria a ordem e ele trabalharia pela ordem de Deus, auxiliando ao nosso respeito. Então, anjos não são servos da igreja, tá? Anjos são servos de Deus. Eles foram criados para seguir a ordem direta de Deus. Eles cooperam com a igreja, batalham pela igreja a mando de Deus, livra, protege, guarda. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa ao lado daqueles que o temem e os livra. Então os anjos livram a igreja, protegem os servos, mas segundo a ordenança de Deus, tá bom? Então, recapitulando essa breve introdução, para nós situarmos e aprofundarmos na matéria de angiologia, primeiro, anjos são seres espirituais. Segundo, anjos são seres criados através da palavra. Terceiro, anjos são dotados de intelecto, força e emoção. Um anjo não é um ser inerso, estático, tá? Que aí não tem um livre-arbítrio, não escolhe nada, é só um robô manipulado por Deus. E por último, trabalham segundo a ordem de Deus, cooperando juntamente com a igreja. Então a igreja não tem poder sobre os anjos. A igreja ora ao Senhor e aquele que tem poder sobre os anjos manda. Deus ordena. Deus manda, Deus manda. E eles cooperam juntamente com a igreja, tá bom? Essa foi a breve introdução aí de angiologia, antes de mergulharmos mais adentro dessa matéria, lembrando que o vídeo é apenas uma breve explicação, o conteúdo completo estará na sua apostila, você vai ter aí um livre acesso para ler, meditar, tá bom? Que Deus te abençoe, até a próxima aula.